onde o trabalho tinha objetivo, mas o objetivo geral, eu nem me lembro exatamente o que era, mas os objetivos específicos eram fazer a revisão da literatura, fazer... Quer dizer, tudo que ele teria que fazer durante o mestrado, para chegar na coleta dos dados, nos resultados da análise, ele considerou como específico. Isso não é. Tá? O objetivo específico deve estar coordenado assim, se eu vou estudar a condição de saúde dos trabalhadores, isso pode ser o objetivo geral. Mas que condições que eu vou estudar? Eu vou avaliar o contrato de trabalho, de saúde, as condições de trabalho de um determinado grupo, o risco específico, então, que compõe a condição de trabalho dessas pessoas, né? O que compõe. Então, nesse aspecto, sim. E também, o que ele lembra aqui, que o objetivo do trabalho, os objetivos específicos, não devem ser objetivos sociais. Quer dizer, com o resultado desse trabalho vai gerar uma ampliação da atenção à saúde na população. Não posso prometer isso. O objetivo não é isso. O objetivo é conhecer estratégias. Se essas estratégias vão ser usadas para melhorar a qualidade da assistência, vai ser o fruto do uso daquela minha informação, não a pesquisa em si, certo? Não o objetivo da pesquisa. Eu não vou modificar as condições de trabalho das pessoas por fazer um estudo. Então, eu tenho que ser também cuidadoso, né? Bom, e as palavras? Bom, existem aí um arsenal, mas acho que aí é um detalhamento que talvez vocês possam consultar, termos que devem ser ou não utilizados na redação dos objetivos. Normalmente, o objetivo deve ser redigido na forma do verbo assim, infinitivo, né? Analisar, estava certo no meu português? Tempo verbal é infinitivo, analisar, avaliar, examinar. Mas esses verbos, ele sugere que são muito amplos. Então, você tem que ser mais específico na redação do objetivo. Então, avaliar se a condição A altera para mais ou para menos, aí tem que ser também específico, não só modifica a saúde do trabalhador, mas piora a pressão arterial, trabalhar mais do que 8 horas semanais, mais do que 40 horas semanais, vai gerar e aumenta a pressão arterial dos trabalhadores acima de 50 anos, né? Bom, aí outros exemplos, mas tem que ser específico. Então, usar sempre a partícula se, né? Analisar se estudar à noite aumenta a deficiência, os distúrbios visuais dos estudantes. Então, essa relação deve sempre estar mencionada nos objetivos. Alguma pergunta sobre um comentário? Oi? Bom, uma coisa que eu não comentei, por que não tinha o item Strobe ali nos objetivos? Porque os objetivos, eles estão inseridos na introdução do artigo. Não tem, se você for ver a estrutura dos artigos para publicação, ele não tem um item específico objetivos. Algumas vezes ele está mencionado no resumo, mas no artigo, o lugar onde ele fica é no final da introdução. Tá? Então, a grande parte, a sequência... Então, vejam, a introdução está conectada nessa segunda fase com os objetivos. O que é a introdução? Ela é a apresentação, uma justificativa de por que esses objetivos foram lançados, ou são apresentados. Então, na verdade, a pesquisa, existem algumas outras, não o professor Gilson, mas em outras recomendações de redação científica, de que você deveria olhar o teu objetivo geral e ver tudo que contém, tudo que está
descrito como objetivo, e cada palavra desse seu objetivo deve estar justificado na sua introdução. Então, se eu vou estudar a relação do trabalho em turnos em relação ao estresse, a minha preocupação na introdução seria apresentar o que é o trabalho em turnos, o que é o estresse e por que eu estou querendo analisar essa relação. Então, eu tenho que focar no objetivo e, desse objetivo, entender, apresentar, na verdade, os temas, por que isso me causa interesse, por que é importante para o conhecimento científico entrar nessa seara. Tá? Então, acho que seria basicamente essa ideia. Deve ser uma introdução clara, curta, e também lembrar que não é um lugar para apresentar toda a erudição. Né? Eu estudei, fiz uma revisão bibliográfica imensa e eu tenho que colocar tudo na introdução. Na verdade, não. Você tem que ser... A introdução deve ser curta, focada no objetivo, né? E, lógico, se você tem uma leitura ampla, pode escrever um artigo sobre a revisão da literatura sobre aquele tema. Mas aqui, na redação, ela é só para contextualizar e para justificar a escolha do objetivo da pesquisa. Tá? Tanto é que no Strobe, o item principal seria as razões para se executar a pesquisa. Acho que, basicamente, é essa questão que deve ser focada. Tá? Então, aqui o referencial teórico, mas, na verdade, que sustente a existência de lacunas que justificam a execução dessa pesquisa. E, como último parágrafo, os objetivos específicos e que definam se esse estudo vai ser um estudo descritivo, um estudo que tenha uma pressuposição de uma hipótese que eu desejo confirmar. Dúvidas? Então, agora, quase. Não, resumo. Antes de eu escrever o título, o título seria a última etapa da redação do artigo. Né? Então, o resumo, em síntese, é para trazer uma ideia sucinta de todas as partes do artigo. Né? Embora cada revista tenha uma estrutura específica, tá? E grande parte delas ainda está no modelo tradicional. Mas algumas revistas, a gente já tem visto que eles só querem alguns antecedentes. Outros só querem 2, 3 linhas sobre os resultados. Tá? E um exemplo que achei bem interessante do professor Gilson, que ele trouxe um resumo de uma revista da área tecnológica. E o título era uma pergunta e o resumo era a resposta. Não foi encontrado evidência. Ponto. Só. Foi tão... Mas ele comunicou. Né? Então, ele chamou a atenção pela síntese, pelo resumo ser tão sintético, mas objetivo e claro, né? Não chegou a conclusão nenhuma. Ele sugere o exercício aqui do que a gente que ele chamou de resumo criativo, onde nós temos 3 frases para apresentar o nosso artigo. Acho que esse é um exercício muito de síntese. Né? Então, acho que, digamos, para um artigo que você vai escrever num dia, acho que a opção de escrever um resumo criativo é bem interessante, porque ele fecha o teu dia de trabalho. Né? Terminei, eu não vou ficar escrevendo um resumo desse tamanho, vou escrever um resumo de 3 linhas. 3 frases, na verdade, não é 3 linhas. 3 frases. Onde a primeira frase que você deveria redigir é a frase do meio, que é o resultado. A frase do meio vai conter os principais achados. Ponto. Então, uma frase, talvez, tem que ver se é uma frase muito longa, mas uma frase. A última frase é a segunda frase que ele vai escrever, que, na verdade, vai ser a possibilidade da generalização desses achados. Né? Qual seria a possibilidade desses resultados poderem ser extrapolados? E a terceira frase seria a primeira.
aquela que permite você entender do que ele está falando, na segunda e na terceira frase. Basicamente isso. Acho que essa ideia central, né, poderia dar um fechamento de tudo aquilo que você construiu, assim, de raciocínio, um raciocínio lógico, e encerrar a redação. A última... Bom, no Strobe, ele é bastante sucinto. Ele pede que você indique o desenho do estudo e um sumário informativo equilibrado de tudo que foi encontrado. Ele é muito dentro do método tradicional, né? Mas eu acho que essa revolução do resumo criativo aqui é um desafio e bem interessante. E uma tendência nas revistas internacionais. E, para encerrar, aqui nós temos, então, vamos escrever o título. Então, a sugestão, bom, que quanto mais curto, melhor, né? Que ele deve ser, explorar o principal interesse do estudo e pensar no marketing, né? Porque, na verdade, o que leva à escolha da leitura do teu artigo? Que elementos, ele chamou de highlights, mas quais são os elementos chaves para que o seu artigo seja potencialmente lido na gama aí de milhões e milhões de artigos produzidos? Título, resumo e figuras e tabelas. Seriam esses 3 elementos de marketing, digamos assim, de apresentação, ou de captar a atenção das pessoas. Tá? Então, seria esse o recado. Por isso, o resumo criativo, nesse momento, parece ser uma estratégia bem interessante. É lógico que tem que ver as normas da revista, porque chega lá um resumo de 3 linhas, de 3 frases, pode mais, de repente, inovação é algo que vai chamar a atenção do editor e chamar a atenção do revisor também. Tá? Bom, pessoal, perguntas agora está em aberto, porque já encerramos da minha parte. Vou remeter as palmas para o professor Gilson. Vou gravar e vou mandar. Não, peço desculpas que não devo ter... Não fui à altura dele, mas acho que espero ter contribuído com alguma ideia nova. Mas perguntem.